Alguém pediu para entrar aí? Vamos dar início a uma lista de exercícios dos conteúdos que estamos estudando, até agora da ondulatória. E peguei um exercício da EER. Vocês vão ver que não são bem fáceis. Tranquilos, tá? Só para colocar em prática. Vamos lá. Olha só. O universo é um grande laboratório onde transformações estão ocorrendo a todo instante, como as explosões que permitem o surgimento, nascimento a morte de estrelas e outros corpos celestes. Em uma noite de céu límpido, é possível observar a luz proveniente de diferentes estrelas, muitas das quais possivelmente já não mais existem. Isso que é lindo, né, pessoal? Muita coisa que a gente vê nem existe. Sabendo que as ondas eletromagnéticas correspondentes ao brilho destas estrelas percorrem o espaço interestelar com a velocidade máxima de 300 mil km por segundo. Podemos afirmar que não ouvimos o barulho dessas explosões, por quê? Lembre-se de vocês que ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam, não carecem, não precisam de um meio material para se propagar. O som precisa, que é uma onda mecânica, né? Já a luz não. Ela se propaga no vácuo e alguns meios materiais. Então, no caso aqui, está tratando da luz, que é uma onda eletromagnética, né? Falou que a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo, o famoso 300 mil, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Se fizesse a transformação, era só multiplicar por 1000, né? Estou um pouquinho gripado, aí qualquer coisa vocês falam. E agora, podemos afirmar que não ouvimos o barulho das explosões. Por quê? Por que a gente não ouve o barulho da explosão? Tem que ser alguma alternativa que trate a resposta exatamente com o que é uma onda eletromagnética, né? Então, vamos lá, letra A. A de aprovação. A velocidade de propagação das ondas sonoras é muito menor do que das ondas de luz. E, por isso, elas ainda estão caminhando pelo espaço. Não é verdade, né, pessoal? Não é porque a velocidade é menor. O som não se propaga no vácuo. Não é por causa da velocidade em si. Então, falsa a letra A. Letra B de bocejo. Devido à interferência das ondas sonoras de diferentes estrelas, estas se cancelam, anulam mutuamente e com o campo magnético da Terra. Então, a letra B, devido à interferência das ondas sonoras de diferentes estrelas, estas se cancelam mutuamente com o campo magnético. Então, está dizendo que o som emitido por estrelas, pessoal, né? Sendo que aqui a questão está falando da luz em si, né? Então, falsa a letra B, totalmente. Tem nada a ver com o assunto, o que está sendo tratado aqui da pergunta em si. Letra C. Vamos lá, letra C. As ondas sonoras não possuem energia suficiente para caminhar pelo espaço interestelar. Você acha que é isso, só? Ou letra D, as ondas sonoras são ondas mecânicas e precisam da existência de um meio material para se propagar. Qual que vocês acham que é a resposta aí, pessoal? Hein? Letra A, letra B, C ou D? Eu acho que eu vou na D, Na letra D? Abre mais aí o... Não está aparecendo a tela? Não, agora sim, agora... D de detonamos a questão, pessoal. Fácil. Eu falei no início, as ondas sonoras são ondas mecânicas e elas precisam de um meio material para se propagar. Já a luz, que é uma onda eletromagnética, não. Luz, ondas de rádio, raios X, raio gama, raios ultravioleta, infravermelho,
né? São exemplos de ondas eletromagnéticas, tá ok? Facinho, facinho, né, pessoal? Vamos lá para a segunda questão. Bora. Tranquilo. Isso. Olha só. Analise as seguintes afirmações. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para se propagar. É verdade, é isso? As ondas mecânicas se propagam no vácuo? E aí não precisa de um meio material? Se propagam, né? Não, né? Sim ou não? Não. Mas acho que é verdadeira primeira ou falsa? Do que nós já estudamos. Uma, duas, e aí, pessoal? Elas não se propagam no vácuo. E elas, exatamente, e elas precisam do meio material. Então seria falsa essa daí, né? É uma fake news essa primeira afirmação. Segundo, Deus muito semelhante àquele exercício que nós fizemos. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Lembrando que quanto à classificação, quanto à direção de propagação, nós temos longitudinais e transversais, né? A longitudinal seria exatamente isso, coincide com a direção de propagação ou não? Sim, poxa. Sim? Então, verdadeira, não é fake news. A terceira, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Verdadeiro também, né, pessoal? E a quarta, as ondas sonoras são transversais e se propagam no vácuo. As ondas sonoras são longitudinais, tá, pessoal? Elas não são transversais, são longitudinais. E Então, não se fake news. propagam no vácuo. Então, duplamente falso. Tá? Fake news. Então, a verdadeira vai ser a letra C de Curitiba. Fácil, fácil, né, pessoal? Aqui agora, ó. No estudo da ambulatória, um dos fenômenos mais abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um pulso transversal, propagando-se em uma corda devidamente tensionada, quer dizer que ela está fixa, tá, pessoal? Presa. Enquanto uma extremidade fixa, o pulso retorna à mesma corda, em sentido contrário e com... O que está falando aqui, pessoal? A onda está indo. Ela vai voltar do mesmo jeito que ela foi, só que sendo no sentido contrário, ela está falando apenas isso, ou seja, mas se é o ventre, né, tá em cima, vai cruzar com o ventre em cima, ou vai vir o contrário, ó, exatamente assim. Ela foi assim, volta assim. Inverte a fase, né? Inversão de fase é exatamente isso. Ou não inverte a fase? O que vocês acham? Porque, como se trata aqui, só de na reflexão, eu não altero o valor da frequência, não altero o comprimento e não altero a velocidade de propagação, tá? Não existe o que está falando aqui quando trata-se da reflexão. Na reflexão, você só tem a mudança no sentido, tá? Só para lembrar vocês, eu coloquei essa primeira aqui, ó. Quando está preso, pessoal, desse jeito, ó, retorna, tem inversão de fase, tá? E quando está solto, igual o anel aqui, ó, está solto, está frouxo, tá? Fica indo desse jeito que acontece, não tem inversão de fase, ou seja, a corda vai nesse sentido aqui e não volta nesse sentido, ele volta no mesmo sentido que foi quando não está fixo na extremidade, não está bem preso, tá? E aí está anotado, em ambos os casos a velocidade é a mesma, pois o meio que a corda é o mesmo e a amplitude também será a mesma, supondo não haver uma perda de energia. Então, por isso, nós vimos que a resposta certa é letra A, de aprovação.
Jeitão da fala. Ninguém quer ficar. A de aprovação. Então vamos lá. Essa outra. Uma onda propagando-se em um meio material passa a propagar em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior que a do meio anterior. Ou seja, aqui a luz, por exemplo, a onda, o que for, trocou de meio. Quando troca, muda de meio, trata-se de refração, tá? Aí fala, nesse caso, a onda no novo meio tem sua fase invertida, sua frequência aumentada, comprimento de onda maior ou comprimento de onda menor. Aí temos que lembrar, o que vai dizer? Ó, na refração tem mudança, tá? Uma onda propagando seu meio material passa a propagar em outro meio, cuja velocidade de propagação é maior que a do meio anterior. A equação fundamental da ondulatória é V lambda F, velocidade igual lambda com a comprimento de onda vezes a frequência, né? Então, se você mudou, igual a que mudou de meio, a velocidade é maior, tá? Aumentou a velocidade. Pela equação que a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, o que vocês acham que aconteceu? O fenômeno já falei que trata-se da refração. E na refração, pessoal, velocidade muda, consequentemente, comprimento de onda também muda, tá? A mudança. Então, se tem essa mudança aqui, ó, o que eu posso dizer? Olha, olhando a equação fundamental é essa, a velocidade, lambda, que é o comprimento de onda, e F é a frequência, certo? O que ele fala para nós? Ele falou, a velocidade é maior, aumentou a velocidade. Então, se eu aumento a velocidade, ó, eu também aumento meu comprimento de onda. Então, ó, diretamente proporcional. Se eu aumento o comprimento de onda, não vai aumentar a velocidade? Se aqui valia 2, vale 5, vai aumentar o valor da velocidade. E mesma coisa, porque se eu quero comprimento de onda, eu ia passar a frequência dividindo. Se eu aumento aqui, o quociente vai dar menor. Significa que se eu passo a frequência dividindo, isso assim, agora assim, se eu passo a frequência dividindo, sendo que a minha velocidade aumentou, o que acontece com o meu quociente? É igual se fosse 10 vezes por 2. Aí depois eu aumento, vai ser 20 por 2. Ou seja, se 10 por 2 dava 5, 20 por 2 vai dar 10. Então você tem um valor, também aumenta, certo? Certo. Então, ou seja, se aumenta a velocidade, aumenta o comprimento. Então são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, letra C, comprimento de onda maior, tá ok? Comprimento de onda maior. Fácil, fácil. Letra C de Cubatão. Letra C de Corinthians. Ganha no final de semana o Corinthians. Rapaz, acho que não teve. O Brasil inteiro não teve assalto, diminuiu bastante. Os corintianos querem morrer nessa hora, né? Matar esse professor. É brincadeira, meu povo, brincadeira, né? Ai, ai. Por aí. Oi? É bem assim mesmo. Às vezes eu quero aceitar, eles ficam zangados. Assim. Calma. Mas eu acho que a gente tem um time para ficar na zona de rebaixamento mesmo, não. Questão de tempo. Pra eles caírem de novo. Vamos lá. E essa aqui, ó. Um garoto mexendo nos pertences de seu pai, que é um professor de física, encontra um papel quadriculado com uma figura a seguir. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica, propagando-se da esquerda para a direita. Tá aqui, ó, da esquerda. Só lembrando vocês, isso aqui, se você tem, ó,
É uma meia onda, né? Uma onda completa é isso aqui. Então aqui nós temos, ó, uma onda mais meia. O mínimo meu, tá? Que comprimento onda, a distância de uma crista até outra crista, ou de um vale até outro vale, aqui não está desenhado, né? Ou, ó, aqui, ó, quando completou uma onda, né? Nós temos uma onda com uma comprimento de onda completo. Essa aqui é que está completando a onda. Então, vamos voltar aqui. Ele fala, propaganda da esquerda para a direita. Considerando o eixo das abscissas, esteja representado o tempo em segundos, e que no eixo das ordinárias seja representado a amplitude da onda, ó, aqui no a amplitude da onda está aqui, em metros, e que o comprimento de onda seja de 8 metros, então o comprimento de onda é de 8 metros, quer dizer que daqui até aqui é 8 metros, daqui, ó, até aqui também é 8 metros, certo? Então, se daqui aqui é 8 metros, ó, quantos quadradinhos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada quadradinho é 1 metro, pela lógica aqui. E que o comprimento de onda seja de 8 metros e que cada quadradinho da escala tem uma área numericamente igual a 1. Mesmo se eu tivesse escrito isso, pelos dados fornecidos, nós vemos que ia dar 8, né? E ele fala, isso o usar a prolongação em metros por segundo será de quê? 0,25? 1, 8, 16. Dá até para E sorrir. é ruim, então, né? O que eu vou fazer para resolver? Então, daqui a 8 metros, comprimento de onda, né? Eu tenho também ali do comprimento de onda, ó, daqui a 8 metros. Eu sei que a equação fundamental da ondatória é V lambda F, ou se você quiser, pode ser V lambda T, coloquei aqui só para mostrar para vocês que seria o período, né? Que F é 1 sobre T, F não é 1 sobre o tesão, ou seja, frequência por tesão. Então, ó, eu tenho 8, tá? Metros. E ele falou para nós aqui que o tempo tá no eixo X. Se cada quadradinho vai no metro, mas ó, seria 8 metros, não é isso? Mas o tempo está de 1 em 1 também. Então, coincidiu. 8 por 8 vai dar 1 metros por segundo a velocidade. Porque é 8 metros por 8 segundos. Muito fácil, né, pessoal? Tranquilo demais isso aqui. Certo? Porque aqui era. Ele falou. Assim é bom. Oi? Assim é tranquilinho. Muito fácil. Essas questões aí acham tranquilas. Então, letra B de bocejo, novamente. Mas não é para ninguém bocejar e dormir, não. Prestar atenção aqui. Vamos lá. Essa outra, ó, um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à sua mãe a situação observada com certa regularidade. Em determinados momentos, apresentava tom de voz fina, em outros momentos, tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade de som denominada altura, timbre, velocidade, intensidade. Tá? Intensidade tem a ver com volume. E a altura, timbre, tem que a ver com fontes diferentes que emitiram o som, tá? E no caso, a altura tem a ver exatamente com grave ou agudo. Tá? Então, nesse caso, como eu acabei de falar, volume e intensidade, eu escrevi, ó, ressalto que falar alto significa falar agudo, e falar baixo é falar grave. Logo, ouvindo a história do menino, cremos e constatamos que trata-se de altura. Então, a altura tem a ver com som alto ou som baixo, falar alto ou falar baixo, grave ou agudo, certo? O pessoal sempre cai e acaba marcando intensidade. Então, tomar cuidado com essas pegadinhas do destino. Intensidade é o famoso volume, tá? Sempre digo,
falar no dia a dia, a gente fala, aumenta o som aí, baixa o som, estou estudando, estou assistindo. Mas isso não é altura, isso é volume, intensidade. A altura, na verdade, é grave ou agudo, tá certo? Tranquilinho? Oh, Fácil, fácil, né, pessoal? A outra, ó. Vamos lá. Mais uma questão. Um professor de física, de música, perdão, né? Um professor de música esbraveja com seu discípulo. Você não é capaz de distinguir, ou seja, diferenciar, né, pessoal? Reconhecer a mesma nota musical emitida por uma viola e por um violino. A qualidade do som que permite a distinção a que se refere o professor é o ou a, né? Altura, o timbre, intensidade ou velocidade de propagação. O que vocês acham que é isso? Está relacionado. o timbre. Oi? O timbre. Está relacionado com fontes diferentes, né? Fontes emissoras diferentes. Então, letra B. B de bolo. B de bocejo. Letra B de boa ideia. E a boa ideia aqui é acertar a questão e não é a 51, né? Vamos lá. Letra B. Fácil demais essa questão, né, pessoal? A outra, ó. A qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco por meio da amplitude de vibração da fonte sonora é definido como timbre, altura, intensidade ou tubo sonoro. Opa, agora. Agora que ficou fácil. Já respondeu uma questão com timbre, já respondeu uma com altura, está faltando uma questão com Intensidade. intensidade. Intensidade aumenta a amplitude ou reduz a amplitude. Aí você vai ter um som forte ou um som fraco, tá? É o famoso volume, tá ok? O famoso volume. Muito fácil. Você marcar lá, vai ter a letra. Vamos fazer essa aqui, ó. Analisando a figura do gráfico, que representa três ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os três casos representados. Então, aqui onda 1, onda 2, onda 3. Nós percebemos, ó, você está olhando aqui, ó, a crista está aqui, a crista está ali. Se for medir, não vai dar o mesmo comprimento? Você concorda comigo? Olha aqui, ó. Daqui a aqui. Mesma distância daqui até lá. Daqui também até aqui. Olha. As amplitudes são diferentes, né? Só isso. Vamos lá. Então, com isso, eu tenho o quê? Ó, as frequências são iguais, mas as intensidades, que quando a gente percebe, ó, tá tudo batendo, ó, nó com nó, batendo aqui, foi ventre da onda, ventre do crista com crista, que é o ventre com ventre. Então, batendo, então eu sei que as frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. Por que a intensidade é diferente? Aqui, ó, o tamanho dessa amplitude, ó, pequena, mais que multiplicou, mais que por 3, né, pessoal? Aqui praticamente multiplicou isso aqui por 3 ou 4. E aqui multiplicou por mais ainda, ó. E é praticamente o dobro dessa daqui, a olho nu, né? Então nós estamos tendo amplitude diferente. Quando trata de mudança de amplitude, tá? Então aí, ó, as frequências são iguais. Então já podemos, mas se eu estou mudando a amplitude, será que a intensidade é igual que eu estou falando na letra A? As frequências são iguais, mas a intensidade são diferentes. As frequências são diferentes, então já elimino a letra D, né? Que falou que é diferente. Certo? Eliminou só a letra D, porque aqui, ó, quando tá o corinho tá, ó, tá tudo uma sobre a outra certinho, pô, quer dizer que são as frequências são iguais. Então, com isso, eu posso marcar a letra C.
As frequências são iguais, mas a intensidade são diferentes. Por quê? Como eu mostrei aqui, a amplitude diferente, intensidade diferente. A intensidade de uma onda está ligada à sua amplitude, tá ok? Então, letra C novamente. Tranquila essa questão também, né, pessoal? Muito tranquilo. Muitas vezes o aluno assusta com os desenhos, fica falando, será que tem que fazer? Tem que calcular? Não tem. Não é necessário. O monstro não é tão feio, não. Tranquilo. Um pouquinho gripado aqui, pessoal. Ainda bem que vocês estão aqui. Ninguém pega gripe. Vamos lá. Outra questão. Se o ser humano pode ouvir sons de 20 a 20 mil Hz e sendo avisado de som no ar igual a 340, qual o menor comprimento de onda audível pelo ser humano em metros? Acabei de falar com vocês agora. Se eu aumento a velocidade, aumenta o comprimento de onda, né? É diretamente proporcional, mas a frequência e o comprimento não. Então, com uma frequência maior, eu vou ter um menor comprimento. Significa que para me fazer o cálculo aqui, eu vou usar 20 mil e não vou usar 20, tá? Porque a forma está aqui, ó, V lambda sobre T, ou V lambda F, né? É melhor usar V lambda F. Aqui. Porque o F é 1 sobre T, por isso que fica isso aqui. Mas vou usar a fundamental. Essa é a derivada dessa aqui, né? Eu vou usar ela, porque se eu tenho que ela tem a velocidade, vai 340, eu tenho a frequência que eu vou usar 20 mil, porque aqui é o contrário. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Olha lá. 340 e aqui é 20 mil. 20 mil está multiplicando, passa dividindo. Então, dividindo, é só questão de escrever. Quanto menor o comprimento de onda, muito maior a frequência. Só que escrever, para ninguém esquecer. Anota aí, bate foto, né? E aí eu vou aqui, ó, já que eu tenho que multiplicar, passar para o lado dividindo. Mas eu percebi, eu tenho 0 na esquerda, 0 na direita e cancelo. Lei do cancelamento. Vou ficar com 34 e por 2 mil, porque o 2 mil está multiplicando, passa dividindo. E aí, se você divide, ó, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, falei, dividi por 2 só, 34 por 2, 17, fica 17 sobre 1000. 34 por 2, 17. 2 mil por 2 dá 1000. Para dividir por 1000, já ensinei vocês. Basta voltar 3 casas, porque é 1, 2, 3, 0. Então, volta 3. 1, 2, falta uma casa, acrescento 0 para que você possa ler. Olha lá, ó. Quando tem vírgula, está aqui atrás. Então, 1, 2, 3. 0,17 metros. A professora não tem essa alternativa ali. Tem, ó. Eu não dividi aqui. Ali não está 1,7, ó. Se eu faço aqui uma casa, eu volto uma casa, que é a vírgula aqui, ó. Se o 10 é menos 1. Não está 0,17. Volto 2, 1,7. 1,7 vezes 10 é menos 2. Letra D de detonamos a questão, entenderam? Olha lá, que é 1,7 vezes 10 é menos 2. Eu volto de novo, 1, 2. 1,7 vezes 10 é menos 2. Porque 10 é menos 2 quer dizer que eu estou dividindo por 100. Se eu divido, volta a ficar 0,017. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Sim, bora. Vai cansar, tanto de assim, meu Deus, eu estou aguentando mais não. Assim é bom, não vale você já não, professor. Opa! Tô gripado e tomei um remédio com antigripal antialérgico dá sono, né? Já viu. Tomei um remédio aqui para ver se diminui o efeito da coriza. Quando tem hora, tô tentando esconder. Alcatrão. Tentando esconder, tem hora aqui. Manda um alcatrão aí para dentro. Opa! Com mel ou sem mel? Com mel, sem mel, você vai ver se não vai resolver.
Já cai logo, né? Dorme. Vamos lá, ó. Ele falou que esse avião gira 2.800 RPM. Qual a frequência de rotação de S em unidades do sistema internacional? SI? Adote pi igual a 3. Eu acho que nem vai precisar do PIB só. Porque isso aqui é o RPM, quer dizer que é 2.800 rotações por minuto. No sistema internacional seria por segundo, que a frequência é 1 sobre segundo, né? Então basta fazer isso aqui, ó. Frequência, então, também posso calcular o número de rotações pelo tempo. O número de vezes que repete. Um RPM vale 60 Hz, tá ok, pessoal? Regrinha básica, porque rotações por minuto, divido 2.800 por 60, dá 46,7. Questão simples demais, pessoal. Ó. Questãozinha boba, vai pegar a fórmula e aplicar. Só isso. Letra D de detonamos a questão. Foi isso mesmo com aqui, né? Entenderam? Dá 46,7. Muito fácil a questão. Tá ok? Não tem dificuldade nenhuma. Vamos lá, então. Posso continuar, pessoal? Pode mesmo. Vamos lá. Essa é uma do ITA. As ITA geralmente são questões um pouquinho mais trabalhadas, né? Mas essa tá simplesinha, tá tranquilo. Vai sair no vídeo que você mandou eu tomar o patrão aí. Vamos lá, na gravação. É mesmo, professor, olha só esqueci. Mas é uma aula, né? A gente vai interagindo aqui. Considere as seguintes afirmações relativas às formas de ondas mostradas na figura a seguir. Não vi ainda, né? Ele vai dar afirmações aqui, ó. Então aí, vamos lá, figura. Vai lá. Vai. É só mostrar para vocês aqui, ó. Linha 3, afirmação, tá? Aí o que eu fiz? Para dar um espaço, para ficar a onda melhor para vocês perceberem, eu coloquei ela aqui. E aí vem só com a afirmação lá. Aí vocês vão lembrando e guardando. A onda A é conhecida como uma onda longitudinal. E seu comprimento de onda é igual a metade do comprimento de onda B. É só olhar aqui, pessoal. Aqui começa e termina aqui, o comprimento de onda. Lá também, no meu caso, ó, você vai começar e termina exatamente aqui. Concorda? Se está no mesmo ponto, quer dizer que tem o mesmo comprimento de onda, né? Então é falso. Que ele fala na primeira afirmação que é o quê? É igual a metade. Eu falei, ó, os comprimentos de ondas são iguais. A velocidade é igual também. E com isso os períodos são iguais. Pois, ó, velocidade, se a velocidade é igual, comprimento de onda é igual, se eu for calcular o período aqui, eu vou achar o valor. Então, como o comprimento de onda é igual, o período também, eu posso falar que a velocidade A é igual à velocidade de B. E o comprimento de A, só pelo desenho a gente percebe que é igual ao comprimento de B. Tá ok? Nenhuma dúvida aí? Então vamos lá, letra A, falso, é metade, né? Segunda afirmação. Uma onda sonora propagando-se no ar é melhor descrita pela onda A, onde as regiões escuras são chamadas de regiões de compressão e as claras são as de rarefacção. Isso é verdade. Acho que a compressão, como já disse, está comprimindo, né? E rarefacção você vê menos efeito. É igual, então ele pode estar mais de leve, mas não é isso, né? Mas você não vê o mesmo efeito de compressão dessas partes claras. Aí no desenho e tal, pelo menos está em branco, sim, é uma forma de representar, tá? Aí essa é verdadeira, tá? É melhor representado dessa forma, porque o que? Você vê exatamente onde o Sol sofre compressão e onde ele deixa de sofrer como estava sofrendo anteriormente. Então, verdadeira essa afirmação. Vamos ver até agora está falso, verdadeiro, né? Terceira, se a velocidade das ondas A e B são iguais e permanecem constantes, e ainda se o comprimento de onda da onda B é duplicado, então o período da onda A é igual ao período da onda B.
nós vimos o seguinte, que velocidade é igual a V lambda F, ou seja, velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Só que ele fala o seguinte, ó, a velocidade de A e B são iguais e permanecem constantes. E ainda, se o comprimento de onda B é duplicado. Então, ele duplicou o comprimento de onda B. Então, o período da onda A igual, o período da onda A é igual ao período da onda B? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos raciocinar um pouco. Falso. Tá? Falso aí, por quê? Por quê? Porque ele fala o seguinte, ele dobrou, ó. Ele começa lá no excesso de velocidade de A e B são iguais. E permanece constante. Aqui, ó, permanece constante. Não, beleza. Peguei a... Vai permanecer constante, se aumentou o comprimento de onda, era para aumentar a velocidade também. Concorda comigo? Concordo. Então não era para permanecer constante, tá errado. Entendeu agora, né? Aham. Sei lá, a pessoa vai língua portuguesa, que física, isso aí era para prestar atenção. Ó, em um laboratório de física, o professor coloca dentro de uma campânula de vidro, ou seja, tem uma redominha de vidro, igual aquela redoma da Terra plana, onde se faz um vácuo, um LED aceso e um despertador cujo alarme está soando. Então, ó, você colocou uma redoma, tirou tudo que podia e transformou ali num vácuo. Então, e aí falou, ó, a lâmpada tem um LED aceso e um despertador tocando. Ao olhar para a campana, é possível enxergar a luz do LED, mas não se pode ouvir o som do alarme do despertador. Por quê, pessoal? Por que acontece isso? A pessoa consegue ouvir, a pessoa consegue ver, mas não consegue ouvir. Muito simples isso, são muito simples. Mais fácil que você saber que o Corinthians, sempre que joga contra o Flamengo, ele perde. Vai perder, por mais que faz uma excelente partida, joga como nunca, mas vai perder como sempre. Então essa aqui é fácil. Nós temos onda aí, no caso, uma onda sonora e uma onda eletromagnética, que é a luz. A onda eletromagnética não precisa do meio material, ela propaga no vácuo. O som não se propaga no vácuo. Por isso você não escuta o despertador. Então, justificando a resposta, você anotar o quê? É possível ver o LED aceso, porque a luz é uma onda eletromagnética e se propaga no vácuo. Enquanto o som é uma onda mecânica e precisa de um meio material para se propagar, ok? Eu coloquei aqui, ó, o som, que se tratar de uma onda mecânica, necessita de um meio material para sua propagação. Já a luz, por ser uma onda eletromagnética, propaga-se mesmo na ausência de matéria. Como na câmara se faz um vácuo, somente a onda eletromagnética consegue se propagar. Muito fácil, né? Só está no vídeo demais a questão. Mas essa aqui, ó, essa já é do Enem. Enquanto aquelas que tem tirado só de prova militar, essa aqui não. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse sensor. Aí, no caso, a radiação captada por esse detector encontra a região de que frequência? Pessoal, já é algo, essa questão, vocês guardaram. O corpo humano emite uma gama, uma maior quantidade de luz infravermelho do que outras ondas de radiação. Então, a resposta aí vai ser a letra C, infravermelho, tá? Eu anotei aí para vocês, ó, o corpo humano emite radiação eletromagnética majoritariamente, ou seja, em maior quantidade, na região do infravermelho. Ok, pessoal? Fácil, né? Beleza. Tranquilo. Essa aqui, julgue as sentenças como verdadeiras ou falsas
e justifique a sua resposta. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Verdadeiro ou falso, Sara? Verdadeiro, não é uma fake news. As ondas eletromagnéticas se propagam somente no vácuo. Ela é falsa porque está a palavra somente. Ela consegue se propagar também em alguns meios materiais, tá ok? Ok. Então, está falso. Verdadeiro, quer dizer, a letra A, falso. A letra B, falso. A terceira afirmação, letra B. Terceira afirmação. A luz se propaga tanto no vácuo quanto em meios materiais. Por isso é uma onda eletromagnética. Essa é a verdade. Marco X na terceira afirmação. Ó. Ok? Tá? O que eu fiz de errado aqui, pessoal? Tá eletromecânica na última ali, ó. Perdão. Olha o professor fazendo bobeira. É o sono do remédio. Eu falei eletromagnética, né? Tá escrito aqui eletromecânica. Verdade. Na turma da manhã, quando dei a aula, eu não cometi o erro, não tinha tomado remédio. Lá eu falei certinho. Por isso que fala, não dirija sob efeitos de remédio, nem dê aula. Ai. Tá escrito, ó a pegadinha, eletromecânica. Eu viajei e só vi uma onda elétrica, eu já achei que era eletromagnética, e não é, ó. Eletromecânica. Não existe essa onda. São ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, tá? E aí coloquei, ó, ondas mecânicas, aí já não precisa nem ler, porque vocês já estão cansados dessa explicação, né? Já falei umas 10 vezes, mas vou falar de novo. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem. Logo, elas não se propagam no vácuo. As duas últimas são falsas, já que ondas eletromagnéticas tanto podem se propagar no vácuo quanto em um meio material. E que a luz é uma onda eletromagnética, é óbvio. Assim pode se propagar tanto no vácuo como em meio material. Transparente ou translúcido. Opaco não, opaco, né? Nenhuma dúvida aqui, vou passar adiante, meu povo. E prestar atenção na quando estiver lendo, para não responder viajando. E essa questão aqui, ó, mais uma, essa do Enem. Leia o excerto, é uma parte do texto, quiseram complicar aqui essa palavra. A seguir, responda. Qual é o comprimento de onda em NM? Esse NM é nanômetro, pessoal. É pegar 1 metro e dividir por 10 a nona, tá? Ideal para depilação a laser. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, a turma da manhã falou que depilação é bem mais bonito que epilação. Consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimento de ondas que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oximoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oximoglobina e água. E pergunta qual é o comprimento de onda em nanômetro ideal para depilação a laser. Pessoal, tranquilo essa questão. Vamos lá, vocês vão olhar. Ó, aqui está o gráfico. Na vertical eu tenho absorção. Na horizontal eu vou ter o comprimento de onda, tá? E se você perceber, ó, nesse ponto aqui, eu tenho zero, concorda comigo, Paulo? Quando a oximoglobina não sofre, né? Que ele pergunta ideal para depilação a laser aqui, ó, não vai causar dano, tá? Então, ó, selecione o de ondas que são absorvidas pela melanina, presentes nos pelos, mas que não afetam, aqui, ó, não vai afetar a oximoglobina aqui, ó, do sangue. Então, já estão achando um ponto. Aí, se você traçar o ponto aqui, ó, você vai achar exatamente a porcentagem de absorção. Olha lá, fiz aqui, ó.
traço, ponto, encontrei, tá lá, ó. Daqui enquanto lá, encontrei o ponto de absorção. Tá? Ou seja, analisando o gráfico, percebemos que no comprimento de onda de 700 centímetros, aqui ó, 700 nanômetros, não é centímetro, nanômetro, agora que eu vi como eu olhei a letra, nanômetro, corrigir, pessoal. Corrigir aqui rapidinho, tá? Ó, senão alguém fala, professor, o senhor sabe que centímetro, onde que apareceu? Aqui também está comprimento, deixa eu falar, professor, está errado ali. Poxa, tem que falar, professor escreveu, o senhor comeu uma letrinha ali, estava com fome, pessoal. Então, aqui, ó, a da oximoglobina, você olha como ficou. Quando você olha a absorção da melanina, eu até escrevi aqui, é considerável, não é pouco não, né? 37,5. Então, esse é o comprimento ideal, de onda ideal para seus laser, nesse ponto aqui, que está 700, no caso, é a oximoglobina, né? Vamos lá, essa aqui é a sexta, a saideira, tá? Em um ambiente sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom que, ao atingirem o objeto, são refletidas de volta e permitem estimular as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. Um morcego pode detectar corpos muito pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido. Suponha que o morcego parado na entrada da caverna emitisse ondas de ultrassom de frequência 60 mil Hz, tá, pessoal? 60 quilos, aqui, ó, é 60 mil Hz, ó. Aqui, 60 quilos, 60 mil. E a velocidade, 340 metros por segundo. Estime o comprimento em milímetro do menor inseto que esse morcego pode detectar e, em seguida, calcule o comprimento dessa caverna em metros. Sabendo que as ondas refletidas na parede do fundo do salão são detectadas por morcego a 0,2 segundos. Só para estar 0,2 segundos quer dizer que vai e volta em 0,2. Então, só a ida seria 0,1, né? Vamos lá, então. Olha só. O comprimento de onda do inseto é próximo ao comprimento de onda, tá? Está escrito no texto. Então, V lambda F. Eu tenho que a velocidade é 340 metros por segundo. A frequência é 60 mil Hz. Está aqui, já transformei, tá, pessoal? Substituo os valores, porque eu quero, ó, o comprimento de onda vai ser o comprimento do inseto. Muito próximo. É o que está dizendo. Então, eu isolei velocidade, frequência passou dividindo. Aí eu vou pegar a velocidade e dividir pela frequência. 340 por 60 mil. Fazendo as simplificações necessárias ou a divisão, você escolhe. Fazendo a divisão, chegamos em 0,057 metros, tá? Aí, o que eu posso concluir com isso? 0,057 metros, passando para 5 milímetros, eu multiplico por 1000, ó. 1, 2, 3, 5,7 milímetros, né? Se eu divido por 1000, eu acho a resposta em metro, que está 5,7, passo para cá, tá? Não ficou legal o desenho como eu escrevi, né? Que é vezes, ó. Aí, ó, minha distância, meu delta S, a distância, né, do caminho é 2 vezes. Não pode esquecer a ida e a volta. Então, ele só perde o comprimento, então eu não preciso, né, ser só o comprimento, ó. Uma onda emitida pelo morcego vai até o fundo da caverna e retorna em 0,2. Então, ida e a volta, né? Então, por isso eu vou usar o quê? Já que comprei onda, ó. Se eu quero usar isso aqui, de distância, velocidade vezes tempo. Então, a velocidade eu tenho 340 e o tempo é 0,1. Porque ele só quer a distância da caverna, o comprimento. Ele não quer o comprimento de ida e volta. Ida e volta eu usar 0,2, que foi fornecido. Certo? Sabendo disso, minha resposta fica aqui. Bateu ali, né? E aí, essa aqui, ó.
Ao caminhar por uma calçada, um pedestre ouve o som da buzina de um ônibus, que passa na via ao lado e se afasta rapidamente. O pedestre observou nitidamente, quando o ônibus se afastou, houve uma brusca variação na altura do som. Esse efeito, pessoal, é um efeito devido ao timbre das ondas, amplitude das ondas, frequência do som ou intensidade do som. Hein? Quem trata isso aí para nós é o efeito Doppler, tá, pessoal? O efeito Doppler nos diz o seguinte, tá? Que é a frequência, porque o efeito Doppler fala o que para nós? Que de acordo com ele, quando a fonte de emissão e o receptor se aproximam, a frequência do sinal detectado aumenta, e como nós vimos que frequência e comprimento de onda são grandezas inversas, se uma aumenta, a outra diminui. E aí, quando se afasta, o que acontece? A frequência do sinal vai diminuir, vai acontecer exatamente o contrário, e o comprimento de onda vai aumentar, tá? Então, o que a gente vê, que o que acontece está relacionado com a frequência do som, tá ok? Letra C. Estou fazendo exercício com vocês aqui, é bom que eu vou corrigindo. Como o professor está com fome, vai comendo mais letra aqui, ó. Receptor. Ninguém falou, professor. Tá uma letra a mais aí. Né? Olha lá. Receptor. Então, nenhuma dúvida, né? Oi? A Ana chegou agora? Não, né? Essa daqui, ó. Já é. Essa é saideira, meu, 8h20. Saideira aqui, ó. Um tubo sonoro, foi a aula da semana passada, né? Em suas duas extremidades, tem 80 centímetros de comprimento. Está vibrando no segundo harmônico. Considerando a velocidade de propagação do som no tubo igual a 300 metros por segundo, sua frequência de vibração em hertz será, vamos lá, a fórmula para calcular essa aqui, ó. Segundo harmônico, ó. Tá? Lembrando vocês que ele falou que a fórmula tradicional é aquela, e quando se trata com um primeiro harmônico é C1 aqui, né? N é número de harmônico vezes velocidade. Ele falou que a velocidade é 360, o comprimento da corda está em centímetros, ó. Eu passo para metros, tá ok? Passo para metros, então 80 dividido por 100, 0,8. Aí que eu faço? Ou eu multiplico 2 por 0,8, ou eu já elimino logo aqui, ó. Foi o que eu fiz, ó. Elimine 2 com 2, ficou 360 por 0,8, dividindo dá 450 Hz. Muito fácil, né, pessoal? Tranquilo, né? Dúvidas? Não? Na aula anterior a gente demonstrou essas equações aqui todas. Espera aí, professor. Volta aí. Vamos de novo. Ó. Pensa comigo. Na aula passada, você lembra, sabe? Eu peguei e demonstrei essas formas aqui, lembra? Que N é o número do harmônico, e aí você tem que ver se isso aqui seria a velocidade sobre lambda, que frequência não é velocidade sobre lambda. Sim. Aí nós mostramos por que fica 2 L na fórmula, eu demonstrei para vocês, das cordas vibrantes. Não sei se você lembra. E falei, ó, isso vai mudar de acordo com o de harmônico. Então, um harmônico é 1, 2 harmônicos, vai mudando. Se fosse um harmônico, ia ficar isso aqui sobre 2 mesmo. Como é 2 harmônicos, a gente vai. Tá? 3 harmônicos, vai ficar 3. 1 por 2 já dá 1,5. Não sei se você lembra que eu coloquei, vai dar uma onda e meia. 2 harmônicos dá uma onda inteira. Vai ter o ventre, o nó, o ventre, né? Então, no caso aqui, o que eu fiz? Isso aqui está na nossa fórmula, demonstramos lá passada. N é o número de harmônico. Ele falou que é o quê? Ó? No segundo harmônico, ó. Segundo, que aí aqui é 2. L é o comprimento da corda. O L está dado o quê? Em centímetros. Tem que passar para metros. O que eu fiz? Dividir por 100 deu 0,8. Ok? Volta a duas casas que sempre tem 2 zeros. Ó. 1, 2, 0,8. E aí, eu percebi o seguinte, quando eu coloquei todos os valores aqui, ó, velocidade 360, o N, que é 2, segundo harmônico, o 0,8, que é 80 dividido por 100, eu falei, dá para me cortar esse 2, de ficar 360 dividido por 0,8, não dá?
Aí eu faço a continha, divido 360 por 0,8, vai dar 450. Entendeu? Dúvidas? Entendeu. Nenhuma dúvida? Então, pessoal, encerramos aqui. Vamos para o intervalo. Tá ok? Bom intervalo a todos aí. Bora. Daqui a uns 15 minutinhos retornamos. Parar a gravação.